Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Peço a cada um dos queridos amigos que faça a sua avaliação para que o YouTube continue nos ajudando a divulgar a mensagem cristã. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria, desejando um bom dia para todos nós. Que a paz de Jesus nos envolva em um clima de interesse e atenção para os ensinamentos desta manhã e que possamos, ao final, regressar renovados e dispostos à aplicação desses mesmos ensinamentos. O evangelista Mateus, no versículo 27 do capítulo 16 do seu evangelho, transcreve a seguinte fala de Jesus: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esta frase de Jesus é extremamente emblemática. A assertiva do Mestre destaca para todos nós a justiça divina, com a aplicação da lei de causa e efeito, quando ele mesmo disse: retribuirá a cada um conforme as suas obras. A partir deste versículo, a direção da casa solicitou-nos refletir sobre o tema A fé sem obras é morta. Algo que está na base evangélica que dá sustentação a essa nossa reflexão e que vem da Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17, em que Tiago assim se expressou: assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Olha que interessante. No Evangelho de Mateus, o anúncio de que a divindade retribuirá a cada um conforme as suas obras. Na Epístola de Tiago, se não tivermos obras apesar da fé, a fé está morta. E a base doutrinária, que também ajudou na formatação desta reflexão, vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, cuja temática central é os trabalhadores da última hora. Mais especificamente na instrução dos Espíritos, intitulada Missão dos Espíritas. Missão dos Espíritas. Considerando que o título da reflexão, A fé sem obras é morta, vamos estudar então os elementos centrais deste título, a fé e as obras. Iniciemos refletindo sobre a fé. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 3 da obra Servidores no Além, afirma: ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma naquilo que é de belo e de superior dentro da vida. Olha que interessante. Então a fé é algo que nós construímos e para isso nós devemos estar conectados com tudo aquilo que é belo e superior
nós devemos estar conectados com a divindade, já que tudo que é belo e superior é reflexo do amor desta mesma divindade. Agora, é importante notar que a fé é um sentimento que importa ou comporta entendimentos diferentes. Se o amigo, a amiga, for no capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar 3 significados distintos da fé estabelecidos por Kardec. O título do capítulo 19 é A Fé Transporta Montanhas. Vejamos então esses 3 significados que a gente percebe na narrativa de Allan Kardec. O primeiro significado é da fé como crença. Segundo Kardec, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Então, fé está associada aí ao credere, do latim, que significa crer, que deu o substantivo crença. Nós, como espíritas, nós cremos, nós acreditamos na existência de Deus, na existência da alma, na sobrevivência da alma após a morte. Cremos na possibilidade dos espíritos se comunicarem com os vivos, com os encarnados, como cremos também na reencarnação. E segundo Kardec, essas crenças são artigos de fé. Por quê? Porque eles ainda não foram provados pela comunidade científica. Kardec dizia isso lá no século XIX. Hoje, já existem experimentos científicos que conseguem provar o que era antigamente um artigo de fé para transformá-lo em algo cientificamente comprovado. Nós dizemos que são artigos de fé porque a comunidade científica, ou Kardec, melhor dizer, que era artigo de fé, porque a comunidade científica não tinha provado. E aí vale a pena a gente entender a diferença entre a fé e um fato. O que faz a diferença entre os dois é a evidência científica. Por quê? Porque a fé é uma crença não baseada em evidência. Por outro lado, o fato, ele é baseado na evidência. Segundo significado de fé que a gente depreende lá do capítulo 19 do nosso Evangelho, é a fé como confiança. Nesta acepção, escreve Kardec, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, de algo, a certeza de atingir um determinado fim. E o Kardec diz que essa confiança dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios para chegar lá. De sorte que aquele que a possui, a confiança, caminha com a mais absoluta segurança. É preciso aí acreditar em si mesmo para que aquilo que é a ideia que se quer conquistar se materialize, aconteça de fato. E o terceiro significado de fé é fé como coragem, como determinação, como força interior. E aí, nesta acepção, a fé surge como a vontade de querer
e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Pelo menos assim esclarece o Kardec. O espírito protetor, na mensagem mediúnica recebida em 1863, e que está nesse capítulo 19 do nosso Evangelho, é quem afirma a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, porque segundo o espírito protetor, que é o autor dessa instrução, a fé robusta dá à perseverança a energia e os recursos que fazem com que se vença os obstáculos tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. E isso é algo, então, que ajuda na consecução do processo que visa atingir determinados objetivos. Como eu disse anteriormente, 2 elementos fazem parte do título, a fé e as obras. Vejamos agora obra, ou obras no plural. Genericamente, obra é tudo aquilo que resulta de um trabalho, de uma ação. Na literatura se aplica tanto a um escrito quanto à totalidade de uma produção, seja de uma pessoa isoladamente, seja de um conjunto de pessoas. Na engenharia, por exemplo, se utiliza a palavra obra para designar um projeto executado ou pendente de execução. A construção de uma casa, um reparo. Na teologia cristã, boas obras, ou simplesmente obras, são as ações e os feitos exteriores de uma pessoa, contrastando-se às qualidades interiores como a graça e a fé. Olha que interessante. A teologia cristã nos ensina exatamente isso. As boas obras são por nós praticadas e, de alguma forma, elas denotam, elas refletem, elas espelham a graça e a fé. A fé que nós temos que nos impulsiona a fazer essas obras. E a graça que nos vem da divindade nos ajudando nesse processo de consecução das boas obras. Mas quando eu estava fazendo a pesquisa para compor a reflexão, eu encontrei algo muito interessante na obra Sinais de Rumo. Sinais de Rumo é uma obra de André Luiz com Chico Xavier. E existe um capítulo nessa obra Sinais de Rumo intitulado Boas Obras. É o capítulo 27. E depois que eu li o capítulo, o sentimento que me dominou é que o André Luiz está, nesse capítulo, fazendo uma convocação de todos nós para a realização das boas obras. Ele diz assim, abre aspas, se você dispõe de tempo e da vocação de auxiliar para contribuir nas boas obras, com o seu esforço pessoal, o seu trabalho será sempre bem-vindo, especialmente porque lhe expressa o amor no propósito de servir. Fecha aspas. Olha que interessante. Ele começa a frase com a partícula se. E isso deve significar para nós a questão do livre-arbítrio. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Querer ou não querer é uma questão de livre-arbítrio. É uma decisão unilateral. Da minha parte, sou eu quem faço a escolha. E ele coloca, então, os 2 elementos para que a gente possa contribuir nessas boas obras, que é o tempo e a vocação para auxiliar.
Ou seja, nós termos no coração, no sentimento, a vontade de ajudar. E ele diz que todas as vezes que a gente se voluntaria para esse tipo de circunstância, o trabalho é sempre bem-vindo. E esse trabalho, segundo o André Luiz, na realidade reflete o amor e o nosso propósito de servir. Algo semelhante ao que a teologia cristã pensou sobre as boas obras. A importância do servir, de realizar as obras, a que nos convoca André Luiz, nos é bem lembrada por Chico Xavier, quando dizia: a fé sem obras é como um vaso de cristal com flores de plástico sobre a mesa. Eu achei muito interessante essa forma do Chico falar sobre a fé sem obras. Um vaso de cristal. Um vaso de cristal é algo muito bonito, é algo de grande valor. Ora, um vaso de cristal pede flores naturais, viçosas, bonitas, multicoloridas, e não flores de plástico sem vida. Mas a título de incentivação para a realização das obras, o André Luiz nos convocou. Agora o Emmanuel vai nos incentivar. Capítulo 39 da obra Fonte Viva. O Emmanuel diz assim: quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure, de imediato, o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. Olha que interessante. Lembra que o Emmanuel falou lá no capítulo 3 da obra Servidores no Além? Ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma naquilo que é de belo e de superior dentro da vida. Ele agora está retornando a essa questão da vida superior nesta incentivação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, ou seja, já se encontra no estado de elevação espiritual, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. E é interessante que nesta sentença, que é pequena, não é um texto grande, a gente consegue identificar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a proposta. A proposta está expressa quando Emmanuel diz: quem puder receber. Quem puder receber. Não há uma determinação de fulano, beltrano ou cicrano. Não, quem? Quem tiver afim, quem puder receber. Agora tem que estar preparado. Por quê? Porque vem o objeto. Uma gota de revelação espiritual. Então, quem puder receber uma gota de revelação espiritual, aonde você vai receber essa gota de revelação espiritual? Em que local? No imo do ser. Que eu, pessoalmente, imagino que Emmanuel estava falando no recôndito da alma, no próprio coração. E qual é o reflexo da ação? Demonstrando amadurecimento preciso para a vida superior. Então eu recebo essa gota de revelação espiritual no íntimo do meu ser, e todas as vezes que eu faço isso, eu atesto que eu estou amadurecido para a vida superior. Ou seja, estou caminhando no estado de elevação espiritual. Mas aí, depois disso, o Emmanuel apresenta o que eu chamo de ação impostergável. Não tem como esperar. Ele diz: procure de imediato o posto de serviço que lhe compete,
Para quê? Para cumprir uma finalidade. Que finalidade é essa? Em favor do progresso comum. Então veja que nós temos 6 elementos interessantes nessa pequena frase. Nós temos a proposta, nós temos o objeto, nós temos o local, nós temos o reflexo da ação, nós temos a ação impostergável e nós temos a finalidade. Isto numa pequena frase que eu denominei aqui na reflexão de a título de incentivação. Mas uma pergunta pode estar dominando seu pensamento. Que obras podemos realizar enquanto espíritas? Aí eu vou convidar você a rever parte da instrução do benfeitor Erasto. A instrução dele intitula-se Missão dos Espíritas, que está lá no capítulo 20 do nosso Evangelho. Porque nessa instrução, Erasto ensina-nos que seremos reconhecidos pela verdadeira caridade praticada. Missão dos Espíritos. Como é que eu vou ser reconhecido na minha missão dos Espíritos, como espírita? Você deve lembrar que os apóstolos perguntaram de Jesus, para Jesus, como nós seremos reconhecidos quando nós chegarmos nas cidades para fazer a divulgação do Evangelho. E a resposta de Jesus foi bem objetiva. Por muitos se amarem. E o amor comporta tudo isso que o Espírito Erasto está dizendo aí. Então seremos reconhecidos pela verdadeira caridade praticada, pela consolação que distribuímos aos aflitos, pelo amor ao próximo no atendimento de suas necessidades materiais, morais e espirituais, pela abnegação e pelo desinteresse pessoal em cada obra realizada. E, finalmente, por nossa luta em favor do triunfo do Cristo nos corações humanos. Aquilo que Jesus disse para os apóstolos, por muitos se amarem. Aqui, tudo que nós fizermos em favor do próximo, todas as obras que nós fizermos, nós estamos levando para os corações humanos o triunfo do Cristo, de Jesus. E que obras são essas que nós podemos realizar enquanto espíritas? Didaticamente, eu proponho que elas sejam classificadas ou divididas em internas e externas. Gostaria de esclarecer que em nenhuma obra espírita consta isso. Isto é uma divagação minha. Foi uma forma que eu encontrei para melhor situar as ações que um espírita pode realizar. Ações externas e ações internas. Lembremos que a doutrina espírita assenta toda a sua filosofia religiosa no Evangelho de Jesus. Por isso mesmo, exalça a fé enquanto faz a apologia da obra. Por quê? Porque há um binômio que a gente precisa considerar a partir dessa filosofia religiosa do Evangelho de Jesus. Fé com obras ou obras com fé. Elas são interligadas, interdependentes, interrelacionadas. Se a amiga observar a vida de Jesus, é o exemplo de atividade operosa na fé inabalável.
Todas as obras de Jesus eram um atestado de fé, era uma profissão de fé, um vocábulo que está presente aí na teologia católica. Vejamos então o que são essas obras internas. Repito, esta classificação tem inteira responsabilidade comigo mesmo, da minha parte. Obras internas são aquelas que se processam no íntimo do pensamento, do sentimento, ou seja, da mente e do coração. Não deixam de ser obras. E as duas mais frequentes são a reforma íntima e as orações e vibrações que nós realizamos. São obras em favor de mim mesmo e na questão da oração e da vibração podem ser também em favor de terceiros. Ora, a obra da reforma íntima, essa obra interna da reforma íntima, qual é o elemento fundamental na realização dessa obra? O autoconhecimento. O autoconhecimento é um pilar essencial para qualquer transformação moral. Por quê? Porque ele permite que a pessoa, que cada um de nós, identifique suas próprias limitações, identifique quais são as suas tendências morais, as suas tendências emocionais e, de uma certa forma, busque compreender, buscar mesmo a raiz de nossas fragilidades, de nossos desequilíbrios. Agora eu preciso me autoconhecer. Aliás, em O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual o meio mais eficaz de o ser humano se melhorar nesta vida e resistir à influência do mal. E a resposta foi clara, disseram os espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É Sócrates. Lá no seu tempo, na antiga Grécia, no dolmen do templo, havia essa inscrição: conhece-te a ti mesmo. Agora, é preciso considerar que esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, ele exige, em primeiro lugar, sinceridade. Nós não podemos colocar panos mornos em cima dos nossos defeitos, dos nossos desequilíbrios, das nossas fragilidades. Nós temos que ter sinceridade em identificá-las. E coragem. Sim, coragem para enfrentar os próprios defeitos. Por quê? Tudo que nós queremos é transformar nossas dificuldades, nossos problemas, nossos defeitos, nossos desequilíbrios numa conduta consciente, equilibrada. A reforma íntima é o esforço contínuo de transformação moral e ética, que visa o aprimoramento das virtudes e a correção das tendências negativas que todos nós possuímos, como orgulho, vaidade, egoísmo, isso para ficar nas três mais frequentes e mais dolorosas. A outra forma de obra interna que nós propomos é a da oração e da vibração. Não apenas por nós mesmos, mas também por terceiros. Por quê? Elas são práticas que ajudam a centrar a mente e o coração, elevando os nossos pensamentos e sintonizando-nos com os espíritos protetores, com os mentores, com a própria divindade. Como explica lá o nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo,
A prece é um canal direto com o plano espiritual, auxiliando na proteção contra influências negativas. Todas as vezes que nós estamos nos desequilibrando, estamos entrando numa vibe negativa, nós temos imediatamente que fazer uma oração, mas uma oração sincera, para que nós possamos buscar os espíritos protetores para nos auxiliarem nesse momento de dificuldade. Na obra Os Mensageiros, lá no capítulo 25, o instrutor Aniceto faz uma afirmação muito interessante acerca da prece. Ele diz assim: o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. E aí ele vai dizer uma coisa fantástica. Não há prece sem resposta. E ele vai justificar, porque ele diz: e a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Eu achei fantástica esta apreciação do instrutor Aniceto, que está lá no capítulo 25 da obra Os Mensageiros, acerca da prece. Ele já começa dizendo que ela é mais importante do que se possa imaginar e que não há prece sem resposta. Há um ditado no movimento espírita que diz que a prece de uma mãe derruba as portas do céu. E ele chama a prece de filha do amor, a oração como filha do amor, e não apenas uma súplica. E mais, ele diz que a comunhão entre o Criador e a criatura, entre eu, você e a divindade. E que por essa razão se constitui o influxo magnético mais poderoso que nós conhecemos. O nosso querido Chico Xavier, em determinada oportunidade, falou sobre 20 exercícios práticos para essas nossas obras internas. Evidentemente que eu, por uma questão de tempo, não posso apresentar os 20, mas selecionei 7, considerando que 7 é um número cabalístico. Exercícios práticos apontados pelo Chico. Primeiro, execute alegremente as próprias obrigações. Tudo que a gente faz de má vontade, aborrecido, chateado, fazendo aquilo sob o peso de uma grande obrigação, não fazemos uma obra interna conveniente. Segundo, silencie diante da ofensa. Lembra lá daquele exemplo que eu já dei várias vezes, né? Chico, quando era ofendido, colocava um gole de água na boca e só deglutia a água quando passava a vontade de responder à ofensa. E enquanto ele ficava com o gole de água na boca, ele orava por ele, para não responder, e pelo ofensor, para que Deus o perdoasse. Terceiro exercício prático: esqueça o favor prestado. Recebeu qualquer benefício? Agradeça no coração. Quando presta um benefício para alguém, esqueça que fez. Fez por amor, ponto. Exonere os amigos da gentileza protocolar. Muitas vezes nós ficamos chateados quando não somos devidamente lembrados pelos amigos. É uma obra interna que nós precisamos fazer em nós mesmos, exonerar os amigos dessa gentileza protocolar. Não condene a opinião divergente. Treine sua paciência constantemente e busque sempre a melhor parte das pessoas e dos fatos. Isso tudo produz em nós
grandes obras internas em favor do nosso progresso espiritual. Mas, como eu disse, eu classifiquei as obras internas e externas. Vamos ver agora as obras externas. Esta classificação que eu vou apresentar, ela também é de minha autoria, ela não está escrita em nenhuma obra, nem da codificação, e muito menos nas obras subsidiárias. Mas, quando a gente lê a codificação e lê as obras subsidiárias, a gente pode experimentar, como eu experimentei, fazer esta classificação das obras externas em espirituais e materiais, separando, dando distinção. Antes de listar ou citar as obras espirituais, eu quero trazer o esclarecimento do benfeitor Emmanuel, que está na obra Luz no Caminho, num capítulo intitulado Unamo-nos com Jesus. Então, o querido amigo, a querida amiga vai perceber a precisão de Emmanuel nestas recomendações que ele vai fazer neste capítulo Unamo-nos com Jesus, lá da obra Luz no Caminho. É um grande alerta. Ele diz assim: entre os numerosos problemas doutrinários do Espiritismo, no momento que passa, temos, como dos mais importantes, o da unificação dos métodos da prática espiritista em suas relações com o plano invisível, em cuja heterogeneidade surgem, por vezes, extravagâncias numerosas, frequentemente sugeridas pelos inimigos da verdade, adversários ferrenhos de todas as expressões do progresso espiritual da humanidade. O que é que o Emmanuel está querendo dizer? Que se nós não unificarmos esses métodos dessas obras espirituais, nós corremos o risco de, sendo influenciado pelos adversários espirituais do próprio Espiritismo, da própria doutrina, a começar a realizar coisas que não têm nada a ver com a doutrina. Ferem frontalmente todos os princípios doutrinários da codificação espírita. E muitas vezes nós observamos algumas manifestações nesse sentido que são verdadeiramente chocantes. Existe um grupo, se eu não me engano o nome dele é Amigos da Luz, e eles têm um vídeo intitulado Taca-lhe o Passe, que é uma crítica muito bem feita exatamente nessa linha que o Emmanuel está sugerindo. Mas o Emmanuel disse mais: destinado às mais sublimes tarefas na sociedade humana, no sentido de se processar a revolução moral no íntimo dos corações, o Espiritismo necessita do concurso de seus trabalhadores operosos e dedicados no serviço de restauração da crença pura com o Evangelho de Jesus. Durante uma época houve um grande movimento do Espiritismo, que era o movimento da pureza doutrinária. Por quê? Porque as pessoas estavam se afastando não apenas dos princípios da codificação espírita, mas fundamentalmente do Evangelho de Jesus. Tudo em nome de uma pretensa modernidade ou contemporaneidade.
Então, o Emmanuel está dizendo, olha, se você quer que as pessoas verdadeiramente se transformem, que ajudar na renovação moral delas, na revolução moral delas, restaure a crença do Evangelho, a crença pura do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é simples, é objetivo, é prático. E o Emmanuel vai finalizar esse alerta dizendo: a grande missão do Espiritismo, à luz dos princípios evangélicos, é a espiritualização de tudo o que é humano. Olha que interessante. A grande missão, espiritualizar tudo o que é humano. Restabelecendo-se a antiga direção dos crentes sinceros para aquele reino de graças que ainda não é deste mundo. Eu me lembrei lá da instrução do Espírito. A felicidade não é deste mundo. Bom, quais são os exemplos mais comuns que nós temos dessas obras externas espirituais? Eu consegui lembrar do acolhimento fraterno, do atendimento fraterno, do passe, da fluidoterapia e da energização da água. São ações, são obras que são realizadas e que são de natureza espiritual externa. O acolhimento e o atendimento fraterno, eles precisam ser simples, objetivos e com grande capacidade de escuta. O pressuposto evangélico que deve dominar essas modalidades de obras externas, nós podemos encontrar lá no versículo 35 do capítulo 13 do Evangelho de João, quando Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que interessante. Em algumas traduções, amor uns pelos outros. Então, essas obras espirituais externas, principalmente do acolhimento e do atendimento, nós temos que realizá-las com o máximo de amor possível. O acolhimento é o elemento-chave na casa espírita. Por quê? Porque o consulente, aquele que procura a casa espírita, ele necessita de ajuda, de orientação. Muitas vezes, ele está num estado de grande desequilíbrio físico, emocional, espiritual. Precisamos acolhê-los com muito amor, com muito carinho, com muita bondade, com muita paciência, com uma sincera disposição de servi-los e orientá-los. O acolhimento não foi feito para que a gente passe sermão depois de ouvir as dificuldades do consulente. Por outro lado, o atendimento exige uma escuta amorosa, paciente, exige prudência na avaliação daquilo que estamos ouvindo, e esta avaliação deve ficar no domínio da própria criatura que está fazendo o atendimento. Nós não devemos antecipar a nossa avaliação para o consulente. E objetividade nos esclarecimentos todas as vezes que se fizerem necessários. Porque muitas vezes o consulente vai perguntar: e daí, você me orienta o quê? Já que você está numa etapa de atendimento fraterno, de irmão para irmão, aí você tem que ser objetivo. A outra modalidade de obra externa espiritual é o passe e a fluidoterapia. Segundo a definição do instrutor Aulus,
lá no capítulo 17 da obra Mecanismos da Mediunidade, o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Na assistência magnética, diz o Aulus, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura para que ela ajude a si mesma. Olha que interessante. O médium passista, diz o benfeitor Aulus, tem a necessidade absoluta de atrair o concurso dos espíritos superiores, se quiser conservar e desenvolver sua faculdade. Para tanto, deve desenvolver e ampliar suas qualidades como devotamento, a abnegação, a humildade. A humildade do médium passista é fundamental. Ninguém pode realizar a atividade do passe com algum tipo de soberba. Ainda lá nessa obra Mecanismo da Mediunidade, o passe e a fluidoterapia, a gente percebe que eles agem de 3 formas distintas. Primeiro, a asepsia, limpando o campo vibratório do paciente para recebimento das energias salutares, facilitando uma maior absorção dessas energias. O passe deve sempre preceder a fluidoterapia. A segunda forma é a revitalização, em que as energias que são perdidas são revitalizadas. E a terceira forma é a da ação dispersante, eliminando os excessos e distribuindo de maneira igualitária os fluidos que foram doados ao campo vibratório e por todos os centros de força. A outra forma é a energização da água. A energização da água é uma prática comum na realização do Evangelho no lar. E essa energização ocorre por conta dos bons espíritos que vêm assistir todos aqueles que participam do Evangelho. Essa energização pode ser feita pela imposição das mãos ou simplesmente pela ação do pensamento. As boas energias, então, são incorporadas à água, que vai se tornar uma espécie de remédio que, depois de ingerido, vai levar saúde aos órgãos físicos que estão debilitados pela doença espiritual. Nós aprendemos no Espiritismo que a doença física é resultado, manifestação da doença espiritual, da doença da alma. O outro grupo de obras externas são as obras materiais. Vimos primeiro o grupo das obras espirituais, agora as obras materiais. Quais são as mais frequentes? A limpeza e arrumação da casa espírita, a feitura, a distribuição de alimentos, especialmente a sopa que é distribuída, o munguzá, a doação da cesta básica. Isso tudo são obras materiais, são obras externas, mas que precisam de muito amor. Coloque amor como tempero e tudo será às 1000 maravilhas. Nesse tipo de atividade, das obras materiais, a entrega, a disposição e a perseverança são fundamentais nessas tarefas. Meu amigo, minha amiga, aproximando-nos do final, depois de tudo que lemos, que ouvimos, que refletimos,
a grande síntese da fé com obras, que é exatamente o contrário da fé sem obras que é morta, da fé com obras. Nós encontramos essa síntese num texto do benfeitor Emmanuel, ditado, melhor explicado, psicografado por Chico Xavier, e que está no capítulo 5 da obra Palavras de Vida Eterna. Quando eu li esse capítulo, este fragmento do texto, para mim é a grande síntese da fé com obras, porque a fé sem obras é morta. Diz o Emmanuel, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. E aí eu recordei quando Kardec perguntou qual o modelo e guia que Deus tem para oferecer à humanidade. Os Espíritos responderam, Jesus ou vede Jesus. Prossegue o Emmanuel. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Ou seja, não ficou exclusivamente no louvor. Sabe aquela música que repete várias vezes? Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor? Pois é. O Emmanuel está dizendo que Jesus não se limitou exatamente a isso, que ele chama aqui glorificação de Deus nos passos divinos. E ele vai dizer mais. Por amor infinitamente a Deus, na tarefa sublime que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Olha que interessante. É isso que a fé com obras faz com todos nós. Nos levanta da sombra terrestre para a luz espiritual. A obra de Jesus foi uma obra de amor e que o Emmanuel está chamando de amor infatigável. Por isso que eu falei que a entrega, a disposição e a perseverança que a gente coloca lá nas obras materiais, elas são necessárias para todas as obras, de natureza interna, externa, espiritual, material, todas as obras. Mas eu explorei bastante o benfeitor Emmanuel na confecção desta reflexão, porque a conclusão também é do Emmanuel, só que agora no capítulo 39 da obra Fonte Viva. A grande síntese foi em Palavras de Vida Eterna, a conclusão é da obra Fonte Viva, capítulo 39. O que é que ele diz, Emmanuel? Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade, nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Olha que interessante. Tudo a ver com o que ele disse lá em Palavras de Vida Eterna. Tudo a ver. Tudo a ver com o que disse o Chico sobre a fé sem obras é flor de plástico no vaso de cristal em cima da mesa. Nós até podemos entrar no processo da louvação. Podemos não, devemos. Mas não podemos ficar apenas nesse êxtase religioso. Nós temos que fazer, executar a obra. E que ele aqui está orientando no serviço da caridade e da educação das almas. Que se a gente não fizer isso, nós vamos, como ele diz, manter um ídolo morto na terra viva do sentimento
E este ídolo moço está sepultado aonde? Entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Pensamos muita coisa, prometemos muita coisa, mas não fizemos nada. Simples assim. Esperando ter contribuído para o entendimento, esclarecimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.